João capítulo 4, versículo 46 ao 54. Diz assim o texto sagrado. Já está na tela, eu vou adiantando a leitura. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas. A febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amém? Pode se assentar. O tema do sermão hoje é: o teu filho vive. Esse é o tema da mensagem. Ao ler o Evangelho de Jesus segundo João, é necessário termos em mente esta palavra: crer em Jesus e ter vida em seu nome. Essa história de cura e salvação que nós acabamos de ler é antecedida pela grande colheita de almas em Samaria, quando Jesus evangelizou, a mulher samaritana, e ela deu testemunho ao povo da sua cidade acerca de Jesus. E Jesus ficou ali com os samaritanos, E a palavra do Senhor diz que eles creram na palavra de Deus. E eles mesmos testificaram: olha, nós não acreditamos em Jesus só porque você disse. Nós acreditamos nele por causa da sua palavra. Então os samaritanos passaram a crer em Jesus Cristo por causa da palavra. Através da palavra do Senhor, eles chegaram à fé salvífica de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Messias. Agora o texto vai dizer, o versículo 46, diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde fizera a água em vinho. Você observa que a primeira vez que Jesus ele foi em Caná da Galileia, ele abençoou o casamento. Agora, na segunda vez, ele abençoou os pais e os filhos. Observe, esses milagres que Jesus operou não foram públicos, mostrando assim que Jesus trabalha na intimidade de uma família, conforme nós podemos ver, como esse milagre não foi público, mas ele foi de uma forma particular, foi de uma forma íntima. Isso representa o quê? Pessoas que vivem conflitos dentro da sua casa e ninguém sabe. Às vezes tem aqui muitos que podem estar vendo isso, estão aqui e aparentemente ninguém sabe, mas há um conflito interno dentro do seu lar. Mas Jesus, aquele que alcança a multidão, ele trabalha no íntimo de cada família também. E isso está muito claro quando nós vemos na vida de Agar. Agar vivia um conflito dentro da casa onde ela morava, e ela acabou entrando num deserto por causa daquele conflito, e ela obrigatoriamente, ela foi parar no deserto com seu filho Ismael, e uma hora ela está chorando, o seu filho está chorando, toma uma distância de um tiro de arco, que é cerca de 700 metros, e ali coloca o seu filho para não ouvir o choro dele e não ver ele morrer, porque ela estava no deserto sem água. E quando o texto diz que o Senhor manda o seu anjo, na verdade era o próprio Deus em forma teofânica, manifesta ali e diz: olha, o menino não vai morrer e vou fazer dele uma grande obra na minha presença.
e ela chama, ali ela dá um nome ao Senhor, El Roi, que significa o Deus que vê. Então veja, esse é o Deus que você serve. Ele trabalha intimamente e ele sabe do problema interno, que muitos não sabem, mas ele sabe o que você está passando. Ele não só viu, como viu e te dará vitória nessa grande batalha que tu estás enfrentando. Segundo, na construção da família, Jesus não faz tudo de uma vez, né? Jesus ele trabalha por etapas, aperfeiçoando a obra. Veja, primeiro ele vai encanar, toca, né, ali no casal, né? E agora depois ele toca nos pais e nos filhos, mostrando assim que o trabalhar de Deus é por etapa na vida das pessoas, né? Porque Deus ele vai aperfeiçoando a sua obra em nossa vida. E essa palavra, e você pode ver isso em Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: aquele que em vós iniciou, começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. A palavra ali aperfeiçoar é completar, e que por sua vez a palavra completar significa acrescentar o que está faltando. Vou repetir, a palavra completar significa acrescentar o que está faltando, e é isso que Deus vai fazer hoje na sua vida, é isso que Deus vai fazer hoje na sua casa. O que está faltando, Ele vai completar. O que está faltando, Ele vai acrescentar. Se está faltando amor, Ele vai derramar amor. Se está faltando recurso, Ele vai enviar. Opa! Aleluia! Agora o texto vai dizer que havia ali em Caná da Galileia, havia um filho de oficial, né, do rei, estava enfermo. Então aqui eu aprendo uma coisa muito interessante. O pai era um homem nobre, mas o filho estava enfermo. Quantas vezes nós vemos assim, pais que servem a Deus, que temem a Deus, que glorificam a Deus, e os filhos, entre aspas, estão enfermos, né? Estão no mau caminho, estão numa rebeldia sem limite. Então veja que existe um pai que é um homem nobre, mas está tendo problema com o seu filho. Falando sobre pais e filhos, a nobreza dos pais está no temor a Deus, e a enfermidade dos filhos está na desonra aos seus pais. Vou repetir isso aqui, viu? A nobreza dos pais está no temor ao seu Deus, ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Agora, a desonra dos filhos, né, está em não honrar os seus pais que temem ao Senhor. Observe que nós temos aqui duas gerações. Eu quero falar de duas gerações: a geração Sansão e a geração José. Vamos lá? A geração de Sansão tem forças nos músculos, né? Entre aspas também, né? Que no caso é a aparência, mas é fraco no caráter. Por isso desonra os seus pais tocando em coisas mortas. Isso você pode ver em Juízes, capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz que Sansão ele tocou no corpo de um leão morto. E para ele, isso invoga muito. Por quê? Porque ele era nazireu, e o nazireu não podia tocar em nada morto. E o texto diz que quando ele toca no morto, ele não fala isso para os seus pais. Então a geração de Sansão, qual que é? É aqueles que priorizam a aparência, né? A questão aí da aparência, mas verdadeiramente por dentro, né, eles estão estragados, por dentro eles não têm um caráter, e vive tocando em coisa morta. O que seria hoje tocar em coisa morta? Tocar em coisa morta é coisas infrutíferas, que não edificam, né? Por exemplo, alguém que visita um site pornográfico, isso aí é uma coisa morta, né? Enfim, alguém que fornica, isso aí é tocar em coisa morta. Alguém que fica se dedicando a uma coisa, né, que não acrescenta em nada da vida, isso aí é coisa morta. Então Sansão, ele, né, mexia em coisas mortas. Agora a geração de José é forte no caráter, pois foge das coisas mortas. Lembram quando a mulher de Potifar veio, né, tentar a ele para levar ele à fornicação, né? A Bíblia diz que ele fugiu em honra ao seu Deus. E detalhe, ele estava em terra estranha, longe de seus pais, mas estava com a sua vida diante da presença do grande Deus, do Todo-Poderoso.
E então a geração de José são os filhos que honram os seus pais, porque são fortes no caráter, né? E honram seus pais sendo instrumentos de Deus. Veja isso aqui, que coisa interessante. Sansão fracassou de vez quando abriu o coração para Dalila. O nome Dalila significa fraqueza, olha só. E em Juízes capítulo 16, isso aqui é muito profundo que eu vou passar para vocês, isso aqui impactou meu coração. Olha só, a Bíblia diz, ele sendo nazireu de Deus, ele tinha uma aliança com Deus. A força de Sansão não estava no braço dele, nos músculos dele, não tem nada a ver com isso. E a força dele também não estava no cabelo, a força dele estava na aliança que ele tinha com Deus. Você vê que o cabelo dele ele tinha 7 tranças, que era um tipo do castiçal, do candinheiro, né? E ali falava de uma aliança perfeita que Deus tinha com ele. E ali, quando o texto vai dizer que a Dalila, né? Que fazia parte do povo inimigo de Deus, porque Sansão, ele foi levantado para vencer os filisteus, não para fazer aliança com eles. E ali ele começou a decair, ele estava mexendo com coisa morta, né? Quando ele se inclina o coração para Dalila, ele está mexendo com coisa morta. E o texto aqui vai dizer assim, ó, aqui no caso da Dalila, né? Descobriu-lhe todo o seu coração. Então olha lá, Dalila fez o quê? Descobriu todo o seu coração. Então veja, você tem que analisar isso aonde, primeiro, vamos lá, aonde você tem colocado o seu coração. Dalila, eu já falei, o nome Dalila significa fraco, fraqueza, entende isso? Então, aonde você está colocando o seu coração? Porque, por exemplo, se você deixa o seu filho, e eu entendo bem disso, porque eu tenho 3 filhos, eu sei como eles gostam desse negócio eletrônico. Se você der lá um computador, se você der um joguinho, ele fica o dia inteiro. Se você não chamar atenção, ele vai ficar o dia inteiro lá. E isso é uma Dalila que está roubando a força do teu filho, tá? Então, presta atenção. Aqui, quando fala descobriu-lhe o coração, o que é descobrir o coração? É quando você entrega o seu coração para alguém. E aí vem a pergunta, para quem você está entregando o seu coração? Para quem você está abrindo o seu coração? Porque abrir o coração é você se desnudar, é você se entregar. E aí eu digo uma coisa que eu tenho ficado assim, preocupado, eu vejo essa preocupação como alguém consegue, ficar preso. Eu não estou aqui fazendo uma censura no sentido total de proibir que ele não pode ter um videogame, que ele não pode mexer nisso, não, em jogos eletrônicos não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você não pode deixar ele ser controlado por isso, porque a partir do momento em que ele abre o coração para aquele jogo, ele fica entregue, ele só vai falar daquele jogo, ele só vai querer no jogo, ele só vai, entende? Então você tem que tomar cuidado aonde o teu filho está com o coração. Aonde está o coração? Porque o nosso coração ele tem que ser entregue diante do Senhor. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então o coração, ele só pode ser desnudado diante da presença do Senhor. E aí vai a pergunta: aonde estamos colocando o nosso coração? Então, quando ele se abre para Dalila, aquilo que é fraco, sabe o que aconteceu? Ele acabou fortalecendo o inimigo, porque no versículo 21, olha o que diz a Bíblia, isso aqui é interessante, gente. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, porque quem mexe com coisa morta, e traz fraqueza espiritual, vai perder a visão de Deus. E fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo. Sabe o que é moendo? Ele estava moendo trigo para eles comer. Então, ou seja, Sansão, em vez de ele vencer o inimigo, ele estava alimentando o inimigo. Então, quando você coloca, meu Deus, quando você coloca o teu coração, em outra coisa que não seja no Senhor, você automaticamente se enfraquece e fortalece o inimigo. Então esta é a geração de Sansão, aonde, isso aqui Deus está mandando insistir, bater nessa palavra, aonde estamos colocando o nosso coração. E isso vale aqui para todos, vigie. Eu digo, meu menino tem 14 anos, o meu menino mais velho, E por que eu não dei, ele
quer muito um telefone. Não dei, não tem maturidade para ter um telefone. Ganhou esses dias, a mãe insistiu, deixei, porque não ia dar ainda. A mãe insistiu, acabou intercedendo lá, que a mãe sempre intercede, né? E conseguiu, deu o tablet lá, entende? E aí fica, né, muito preso daquilo, tem que ficar chamando a atenção, fala, vai se dedicar a coisas que edificam. Ou seja, por quê? Porque eu estou entendendo que aquele jogo está o quê? Está desnudando o coração. Aquele apego com aquilo está desnudando o coração. E aí vai a pergunta, eu fico vendo pais que deixam criança, adolescente ter acesso à internet, a Facebook, a Instagram. Está errado isso aí, né? Um adolescente, 10, 12 anos, 13 anos aí, já tem rede social, mexendo com rede social. Isso está totalmente errado, está totalmente equivocado. Você está deixando que o inimigo venha desnudar o coração do teu filho. Enquanto ele estiver dentro da sua casa, quem manda lá é você que edita as regras, é você que fala a hora que acorda, a hora que ele dorme, o que ele faz ou o que deixa de fazer. Entende? Não pode fazer o que quer, você tem que controlar essas coisas. A hora que ele tiver certa idade, sair da sua casa, pagar as próprias contas, aí deixa. Você ensinou, agora, de quando ele estiver debaixo do teu teto, você deve tomar conta disso, e Deus te responsabilizará por estar alto, né? Então vigia a respeito disso, porque às vezes o filho está lá, porque eu já vi adolescente viciado em pornografia, o pai não vigiou, e ele lá, porque aparece essas coisas aí, se você não cortar lá, não fizer um bloqueio, aparece, e aí o que acontece? Ele olha aquilo lá, o inimigo toma o coração dele, toma o coração, e aí ele fica envolvido naquela coisa, pronto, é a Dalila, coisas que enfraquecem, né? E Deus manda, olha, outra vez, já até perdi as contas dele, estou dizendo isso, aonde está o teu coração? Então cuidado com as Dalila. Essa Dalila é qualquer coisa que está fazendo você abrir o teu coração, né? O teu coração deve ser aberto para o Senhor, é para o Senhor que você deve se desnudar por inteiro, por completo, na presença de Deus. Agora, ao contrário, veja José, a geração José, né? O sucesso na vida de José está em viver para a glória de Deus. Você vê em Gênesis 41:16, quando o faraó pegou e disse assim para ele, ó, fiquei sabendo que você tem revelação e você sabe decifrar as coisas. Ele falou, isso não está em mim, Deus dará resposta a Faraó. Você não pegou essa profecia, mas Deus dará resposta. Deus trará resposta. Vou falar de novo. Deus trará resposta. Então José, presta atenção. José, ele glorifica ao nome do Senhor, né? Ele glorifica. O filho que vive para a glória de Deus faz os seus pais perderem até o fôlego. Olha que lindo isso aqui, gente. O filho que vive para a glória de Deus, ele faz os seus pais perderem o fôlego. Quer ver isso aqui? Gênesis 45:26. Olha o que é um filho que vive para a glória de Deus. Isso aqui é forte. Então lhe anunciaram a Jacó, né, ó, dizendo, José ainda vive, e ele também, ó, é regente em toda a terra do Egito, e o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Olha só, a notícia foi tão boa, aleluia, que o pai não aguentou e falou, não acredito, meu filho é isso, meu filho chegou nessa posição, meu filho está honrando a Deus, meu filho está glorificando a Deus, eu não estava perto dele, eu não estava do lado dele, mas meu filho é temente a Deus, meu filho tem caráter. Eu vou liberar uma profecia forte aqui agora. Qual é a profecia? Jacó pensou que o filho estava morto, mas olha só, enquanto ele pensou que o filho estava morto, teve uma surpresa. Deus levantou o filho dele. Quantos pais estão aqui e estão pensando que o teu filho está morto, é um rebelde sem futuro, mas não, Deus está dizendo nesta noite, teu filho vai ser colocado em posição de honra. Quem recebe essa palavra? Eu vou dar 20 segundos para abrir a boca e glorificar a Deus aqui. Edera machanda calamarraia. Eu vou pegar essa palavra para profetizar. Vai chegar uma notícia tão boa. Segura aí, meu filho, porque a notícia vai ser tão boa que quando chegar você vai dizer, não acredito, isso é coisa tremenda.
Jorense, Calassuri, Mihaia. Glória a Deus. Há uma promessa de Deus sobre os pais e os filhos. Irmãos, o último versículo da Bíblia, no Antigo Testamento, né, no caso, Malaquias capítulo 4, versículo 6, o último versículo da Bíblia, você vê que é tão importante, está escrito assim, ó: e o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a maldição, a terra com maldição. Então veja só isso aqui, essa profecia é claro que é a respeito de João Batista, que fala que o Senhor enviaria ele, e qual era a finalidade? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Isso demonstrando aqui que coisa tremenda, porque quando um lar está desconjuntado, é maldição total. E você vê que o inimigo é tão sujo, ele começa tocando no casamento para afetar os filhos. É sempre assim. Você pode ver, muitos filhos são afetados com um problema, né, oriundo de seus pais e acabam sendo afetados, mas isso não é desculpa para descabeçar, tá? Porque cada um vai seguir a sua vida. Agora escute isso aqui. Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que o Senhor resgatou 2 filhos, porque havia um pai que tinha 2 filhos, um que foi embora e o outro que ficou perdido dentro da casa. O que foi embora é o que desvia, né? E não vem nem mais para os cultos. E às vezes não, mas às vezes tem filho que está aqui dentro, está perdido dentro da casa. Ele só está vindo porque acompanha os pais dele, o pai dele obriga ele a vir, mas ele mesmo, ele está perdido. E como que eu sei que ele está perdido? Porque quando o filho pródigo foi restaurado, estava tendo uma festa, né? É um culto, uma festa, uma celebração. E ele falou: o que está acontecendo? Ou seja, a festa estava rolando e ele não estava sabendo. Ou seja, Deus salvando, Deus libertando, Deus salvando, Deus abençoando, batizando com o Espírito Santo. Ele lá: o que está acontecendo aqui dentro dessa igreja? Não estou sabendo. Então tem filhos, e eu sei, eu poderia apontar aqui agora, no meio dessa juventude, eu podia aqui, ó, bater o dedo aqui, eu sei que você já tremeu aí, só nessa, e eu senti na hora vermelhar aí, pegou, eu vi, mas eu poderia apontar aqui agora, e ver que você tem sido uma vergonha para o teu pai, para a tua mãe, e principalmente para o teu Deus. Só que aqui o que acontece? Tanto filho, aleluia, tanto filho que foi embora, tanto filho que ficou dentro da casa, os 2 foram encontrados. Por quê? É só você ler o início da parábola. Uma ovelha não se perdeu e o pai não foi buscar? E a moeda se perdeu aonde? Dentro da casa. E foi encontrada, tá certo? Então tanto que foi embora vai voltar. E o que está dentro perdido? Há valores que serão encontrados aqui, meu Deus. Isso, Camúria, Perácia. E o que eu acho lindo dessa passagem, 15 e 20, eu acho lindo isso. O filho que estava longe e está voltando, aí o pai estava só esperando ele. E aí o texto de 15 e 20 de Lucas, o texto diz: quando os 2 se encontrarem, foi assim, ó, pai e filho. Um beijava o outro, imagina o choro, um beijando o outro, abraçando. Ah, meu filho, ele meu pai. Sabe o que é converter o coração do outro? Quando você abraça, ó, coração com coração. Aleluia. É coração com coração. Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos. Havia um desentendimento, havia uma birra, mas o Senhor vai converter os corações. Ah, que lindo isso aqui, gente. No versículo 47, o texto vai dizer que este homem, né, no caso aqui, o oficial do rei, ele ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Vou falar de 3 coisas aqui. Primeiro, ouvindo. Aqui fala da importância de falar de Jesus e aonde ele está operando, tá? Aqui é uma grande importância, que essa é uma responsabilidade da igreja do Senhor. Falar de Jesus e falar de onde ele está operando.
O que é falar de onde ele está operando? Nos dias de culto. Porque o texto está dizendo que o povo falou, ó, falou de Jesus, ele ouviu falar que o Senhor estava o quê? Curando. Ele ouviu falar tanto da transformação da água feita em vinho, como João 2,23 diz que Jesus na Páscoa ali operou grandes milagres, e ele ouviu falar. Então as pessoas falavam de Jesus, e não só falavam de Jesus, falavam onde ele operava. Tá vendo que você tem que dizer, ó, hoje domingo tem culto na minha igreja, vamos? Ó, hoje tem estudo da palavra na minha igreja, vamos? Aí, ó, aí diminui, né? Mas tem que ter isso, tem que falar onde ele está operando, filho. Isso aqui é uma responsabilidade da igreja. Está escrito assim, ó, Marcos 5,27. Ouvindo falar de Jesus, veio a mulher do fluxo sanguíneo. Então, ouvindo falar, veio. Como que as pessoas vão vir se você não falar? Então, quem ouve falar, vai vir. Vai vir. Segundo, o texto diz, rogou-lhe. Aqui nos exprime tanto a ideia, como também nos mostra categoricamente a intercessão é uma poderosa arma espiritual. Nós vemos inúmeros exemplos de intercessão na Bíblia Sagrada. Intercessão é você interceder por alguém, você buscar por alguém. Por exemplo, Isaac buscou por sua esposa Rebeca, que era estéril, e Deus ouviu. A Bíblia diz que Abigail intercedeu pelo seu esposo Nabal e foi atendida. A Bíblia diz que Jara intercedeu pela sua filha e Deus a tocou. A Bíblia também diz que Judá intercedeu por Jacó para ele não desfalecer, e Deus atendeu também. Jó intercedeu pelos seus amigos e Deus virou o seu cativeiro. O patrão, nós vemos isso na Bíblia, o patrão intercedendo pelo seu funcionário, o centurião, né, intercedeu pelo seu empregado que estava enfermo. E que mais? O empregado intercedeu pelo seu patrão. A menina, segundo o livro dos reis, intercedeu por ele. Tá vendo só que a intercessão cabe? Tem uma posição tremenda nas escrituras. Irmão, se você não tem esse costume de orar por alguém, faça isso. E não é só orar pelas pessoas de dentro da sua casa, da sua parentela, passe a interceder pelas pessoas. O próprio Jesus nos ensinou em João capítulo 17, versículo 20, Pai, eu não só rogo por estes, os discípulos, mas eu rogo por todos aqueles que vão crer em mim. Então Jesus já tinha intercedido até por nós. Sabe o que um pai tem que fazer? Um pai, ele tem que interceder para com quem que o seu filho vai casar. Isso é importante, tem que interceder. Desde o ventre eu já intercedia. Pai, está nas tuas mãos, e está na mão de Deus. Agora que vão ser falta de ensino, falta de instrução, não é. Aí cada um que vai decidir, mas que está sendo bem ensinado, tá. E não é só aqui na igreja, não, é diariamente na vida diária. Esse é o maior ensino de todos. Está sendo, se seguir mau caminho é porque está com ser egoísta, aí cada um vai ter com Deus, mas que está sendo bem ensinado, tá. Agora escute, tem que interceder, orar. Nós temos que orar para que Deus coloque boas companhias do lado dos nossos filhos. Isso tem que colocar em oração, interceder. Você não pode, aleluia, permitir que qualquer pessoa faça parte do ciclo, né, de amizade do teu filho, porque isso molda a vida dele, tem um poder de influência muito grande. Veja o coxo lá de Atos 3, o texto diz que ele estava caído e todo dia alguém vinha lá e colocava ele, então ele só, entendeu? Andava com o mau elemento, só ia lá para aproveitar dele, né? Mas aí depois, quando Pedro e João passou lá, ele foi curado, o texto diz, e se apegando com eles. Cola do lado de pessoas espirituais, fica do lado de pessoas espirituais, para não ser levado para o buraco, filho. Tá? Então ore para que Deus coloque pessoas, boas companhias. Ore para Deus abençoar o teu filho no trabalho, na formação dele, enfim, aonde Deus vai o colocar. Isso é também responsabilidade dos pais. Agora esse oficial do rei, ele ora dizendo, Senhor, insistentemente, né? Desce e cura o meu filho. Então aprendo com isso aqui: a forma e o tempo de operar pertence a Deus e não de nós, tá? Então isso não pertence a nós. A forma e o tempo em que Deus vai operar não pertence a nós, porque, né, aqui vamos supor, o pai e tem um filho que está afastado, está no mau caminho, ele ora hoje e quer que o filho esteja aqui hoje. Qual é o pai que não ia querer? Quer que o filho desenvolve hoje, agora, mas o tempo não é nosso. O tempo e a forma
como Deus vai operar, depende dele. Você pode ver no texto, Jesus não fez do jeito que aquele pai pediu, Jesus fez no tempo e na hora e da forma dele, tá certo? E aqui veja que coisa interessante nesse texto. O que devo fazer enquanto aquilo que estou orando não acontece? Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. É isso que eu devo fazer. Os discípulos perguntam para Jesus: quando tu restaurará o reino a Israel? E Jesus falou: não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai já determinou pelo seu poder. Não entendi. Aquilo que você busca e ora, Deus já determinou. Já está determinado o dia, a hora que Deus vai fazer a obra. E pastor, então o que eu faço enquanto não acontece? Versículo 8: mas recebereis poder, mas recebereis poder. Enquanto a resposta não veio, vai recebendo poder, meu filho, vai recebendo poder, né? Vai recebendo autoridade, vai recebendo graça da parte do Senhor, né? Aí o versículo do 48 ao 50, escute isso. Aquele pai desesperado pelo seu filho daquele estado, o texto vai dizer então que ele ora insistentemente. Aí Jesus pega e solta o versículo 48 e diz: ó, se vocês não veem sinais, vocês não creem, né? Jesus está dando uma repreensão para aquele homem e para o que está ao redor ali. Havia uma multidão e Jesus está exortando, Jesus está falando: vocês só acreditam se veem? Então o Senhor está ensinando o quê? Ele está ensinando, Jesus exorta ao oficial e as pessoas ali que estavam acerca da bem-aventurança. Eu não tenho que ver para crer, eu creio para contemplar. Como assim? João 11:40 está escrito: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Então a bem-aventurança não é ver para crer, eu creio e Deus vai me fazer ver. Então esse negócio, Deus levanta um vaso para confirmar, isso é um sinal, isso é uma fé menina. Não precisa confirmar nada, você tem que, a maior confirmação está aqui, ó, na palavra do Deus Todo-Poderoso. O Senhor vai me dando sinal. Quem tinha essa mania era Gideão. Isso é uma fé fraca, é uma fé muito, é um nível de fé muito fraco. E aqui Jesus ele falou: bem-aventurado é quem não viu, mas creu. Esta é a grande bem-aventurança. Agora escute isso aqui: a cura do pai e do filho, porque o filho estava enfermo, mas o pai estava com deficiência na fé. Então o Senhor precisa tanto tocar no filho como tocar no pai. E aí ele vai fazer a obra toda, né? Vai tocar em tudo. Agora pega isso aqui: o trabalhar de Jesus, né, frente ao problema que esse pai está enfrentando com o seu filho. Primeiro, o problema na vida do filho fez o pai se aproximar de Jesus. Porque o texto diz que por causa do problema do filho dele, ele chegou até Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? O problema não me tira da presença de Deus. Os problemas da vida não podem me tirar da presença de Deus. Os problemas me levam mais ainda para a presença do Senhor. Segundo, o texto diz que ele rogou-lhe. Então o pai, né, por causa do problema que ele estava enfrentando com o filho, o pai aprendeu a perseverança em oração. Olha só, tá vendo? E essa palavra perseverança é muito importante. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: perseverai em oração. Essa palavra ali, perseverai, significa apegar-se e não desistir. Diga isso: apegar-se e não desistir. Sabe o que significa isso? É fazer como Abacuque. Porque quando se inicia o livro de Abacuque, ele não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Mas aí ele foi para a torre de vigia, Deus se revelou para ele, enfim. E aí, quando chega no capítulo de número 3, ele abre o capítulo 3 de que forma? Orando ao Senhor. Então, quando ele não está entendendo, ele se entrega pela fé à vontade de Deus, porque ele mesmo diz: o justo viverá pela sua fé. E o que ele faz? Ele ora. O nome Abacuque significa abraço. Então o que é isso? Abraça a causa pela oração. Ah, você não pegou essa, hein? Você deve abraçar a causa na oração. Não abre mão dessa causa. Pega essa causa, não desiste dessa causa e ora em cima dessa causa até você ver Deus bradar dos altos céus. Abraça hoje essa causa, pelo amor de Deus.
E terceiro, o pai teve a fé aperfeiçoada. Você lê aí no versículo 50, o texto vai dizer que depois que Jesus repreende, e aí o texto diz, e creu na palavra. E creu no quê? Na palavra. Então esta é uma fé aperfeiçoada. É a fé que crê na mensagem, é a fé que crê na palavra. E você sabia que a nossa fé, ela é crescente. A fé, em várias etapas da sua vida, você tem a oportunidade de crescer na fé. Porque a Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda, é pequeno, mas na proporção que você planta, ela vai o quê? Crescendo. A fé, eu tenho costumado dizer que é como um músculo. Se você não exercitar o músculo, ele vai ficar flácido, tá certo? Agora, quando você exercita o músculo, o que ele fica? Ele fica rígido, ele fica forte. Então agora você entende para que surgem dificuldades na vida? Para exercitar a fé. E aí quando você exercita a sua fé em meio àquela situação, a tua fé cresce, a tua fé aumenta, né? Então esse pai, veja só, né? Ele teve a fé aperfeiçoada, porque creu na poderosa palavra do Senhor Deus. Agora escute isso aqui, o versículo 51 vai dizer: e descendo ele logo, saíram ao encontro dos seus servos e anunciaram dizendo, o teu filho vive. Sabe o que é isso? Presta atenção, quando Jesus liberou a palavra, ele creu na palavra, o texto vai dizer assim, ó, e descendo ele logo. E aí quando ele desce logo, o texto vai dizer que os funcionários dele veio ao encontro dele com uma boa notícia. Quer uma boa notícia? Desce logo. Tem gente que quer receber boa notícia, mas fica tardando. Deus está dizendo, desce logo. Por quê? Quem desce primeiro vai ver Deus trabalhar. Jeremias 18. Quem desce vai ver Deus salvar. Lucas 19. Desce, Zaqueu, depressa! Desce. E a pressa de descer não é de Deus, porque Deus nunca se atrasa. A pressa em descer é sempre nós, é nós que atrasamos o processo de Deus trabalhar na nossa vida. Jesus falou o que para Zaqueu? Desce do quê? Depressa. Então a pressa era de Jesus ou de Zaqueu? Zaqueu, é ele que estava atrasado, Jesus não. Ele falou, ó, desce depressa. Ele falou, enquanto você ficar demorando, você não vai ver eu trabalhar. Então quer ter uma boa notícia? Desce. O que quer descer, pastor? É orar mais, é jejuar mais, é buscar mais a palavra, é perseverar mais. Para quem está descendo hoje, tem boa notícia chegando por aí. Que forte isso. Aleluia. E qual é a boa notícia que você vai ouvir? A boa notícia é essa, está tendo vida. Está tendo vida. Aí diz o texto, pega isso aqui, irmão. Oh, gente, se tu não falar nada com essa, hein, tá ruim. O 52 vai dizer, versículo 52, diz o texto. Diz o texto assim. E perguntou-lhe, pois, a que hora, quando ele se encontra com os funcionários dele, ele pergunta, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas, a febre a deixou. Tá vendo? Deus trabalha nessa hora, na 7ª. O que é isso? A palavra, ela trabalha no tempo perfeito. A palavra, ela trabalha no tempo perfeito. Sabe o que eu aprendo nisso aqui? Presta atenção. Ô irmão, a palavra, ela trabalha no tempo perfeito, perfeito, perfeito. Aquele pai, quando ele fala, olha, desce e toca no meu filho, o que ele está querendo dizer? O Senhor é só um Deus de perto. Mas em Jeremias 23, 23 está escrito, Deus é Deus de perto e Deus é Deus do quê? De longe. O que é isso? Deus não está limitado. O Deus que te alcança aqui perto, que você está aqui, está perto, e quem está longe vai alcançar também do mesmo jeito. Aleluia. Então a Camúria sai. Abri uma porta aqui, gente. O Deus que está te alcançando aqui, que está perto, vai alcançar alguém que está longe também. Então, escute, ele pergunta, ele chega lá, olha só o que ele fala. Ei, a que hora que ele melhorou? O servo falou, ele não melhorou não, ficou bom instantaneamente.
Pegou aí? Porque às vezes você está pensando que a mudança vai ser o quê? Gradual. Ele vai melhorando, mas não. Na ação da palavra. Alguém pegou, alguém recebeu a profecia. A tua situação não vai melhorar. No poder da palavra vai ser instantâneo. Deus vai sarar de uma vez. Quem recebe essa palavra dá o maior grito que você. Era xaracantorabacala súria. Paracaxéria candarabacaia. Ele não vai melhorar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Vai ser uma obra total. Agora diz o texto que, aleluia, ele falou, que hora que melhorou? Ele falou, não, a febre foi embora já. O que é isso? A febre não é doença. A febre não é enfermidade. A febre é só uma externização daquilo que está dentro, problema dentro. Eu não falei, no começo o filho estava com problema na onde? Dentro, no coração. Só que a palavra, meu Deus, a palavra entrou no coração daquele filho. O que estava dentro com problema desapareceu no poder da palavra. Ah, meu Deus do céu. A palavra penetra. A palavra penetra no mais íntimo do homem. Vai nas juntas e medula. Vai na divisão da alma e do espírito. Só a palavra pode ir no mais íntimo. Meu Deus, Deus está arrancando alguém dessa enfermidade hoje. Deus está arrancando alguém desse estado enfermo. Oh Jesus. Ah, meu Deus. Aleluia. Agora, escute isso. O versículo, meu Deus do céu. O versículo de número 53, o texto vai dizer aqui, ó, se tu não der glória com essa, ó. Entendeu, pois, o pai que aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu toda a casa dele, ele e toda a casa dele. Presta atenção, no versículo 50 está escrito, o teu filho vive. No versículo 51, de novo, o teu filho vive. E no versículo 53, o teu filho vive. Vive no corpo, vive na alma e vive no espírito. Deus vai tocar na saúde, vai tocar na alma e vai renovar ele espiritualmente no impacto, no poder da palavra. Vai tocar. E aí, meu Deus, eu fico aqui pensando, não, eu tenho que ilustrar isso aqui, quando aparecem as coisas, a gente tem que ilustrar. Presta atenção, olha isso aqui. Ah, gente, vem aqui, Beto, você é animado. Vem cá. Meu Deus. O Lucas é o filho, tá? Ó, tá aqui o pai tá aqui, ó. Aleluia. Aí o Jesus tá aqui. Aí Jesus tá no meio daquele problema, tá o quê? Tá trabalhando no pai. Trabalhando no pai. Enquanto, presta atenção, enquanto o pai está buscando pelo filho, Jesus está trabalhando no pai. Não é possível um negócio desse, meu Deus. Aí, vem aqui que você vai, ó. Aí tá lá Jesus pregando. Aí o pai disse assim, diga: eu creio nessa palavra. Então o pai creu na palavra. Quando o pai creu na palavra, Jesus falou assim, ó, o teu filho vive. Olha só, liberou o quê? A palavra. Olha o que a palavra fez. Vai lá, leva a palavra. A palavra foi assim, olha lá. Põe no peito dele. No peito do Lucas. Ó, o pai estava buscando Jesus aqui. E você não vai dar glória mesmo? E a palavra estava trabalhando lá.
O Pai trabalhava, o Jesus trabalhava no Pai e a palavra tocava no Filho. É no Pai, é no Filho, é no Filho, é no Pai. Deus está trabalhando, meu Deus. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar a sua mão e dar glória a Deus aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo, começa a levar línguas estranhas ao Senhor. Abre a tua boca. Só quem entende, olha lá, alguém já está recebendo. Só quem entende que a palavra não está presa. Ninguém pode segurar a palavra. Ninguém pode amarrar a palavra. Ninguém pode deter a palavra. Ninguém pode segurar a palavra. A palavra está indo. A palavra está tocando. A palavra está renovando, a palavra está curando, a palavra está salvando, a palavra está restaurando. Eu estou ouvindo alguém bradando de glória aqui. Deus vai visitar o seu povo com o poder da palavra. E creu na palavra. Terá caxera macai. Deracassúria, enquanto você está aqui, Deus está trabalhando em ti, mas também está tocando Ele lá. Ele toca em você aqui, mas está tocando alguém lá. Darabaxéria, calabassúria. Ei, Jarébia, la contara caxere cantorábia. Aleluia. Enquanto eu estou aqui profetizando nesse momento de ministração, o Senhor vai dar cura espiritual aqui. O Senhor vai curar a traumas, a pessoas que entraram aqui com traumas na sua alma, mas a palavra vai tocar a alma. Há pessoas que estavam fracos espiritualmente, mas a palavra vai tocar no espírito, pastor Marcelo. Há pessoas que estavam doentes, pastor Brito, mas a palavra vai tocar no corpo. Vai tocar, vai tocar. É o poder da palavra. Ei, chama dele, manda raia. Tarabacala baixária. Tarabacala bassúbria. Xederace canai. Ah, meu Deus. Aleluia. O teu filho vive. O teu filho vive. Aleluia. O teu filho vive. Olha, isso aqui é Deus que me deu. Eu vou falar 3 vezes. O teu filho vive. Você vai gritar bem. Você vai gritar. Eu creio nessa palavra. Vamos lá. O teu filho vive. O teu filho vive. Mais alto. O teu filho vive. Quem crê nessa palavra, quem crê nessa palavra, quem crê nessa palavra, hoje Jesus vai completar a obra na casa. Meu Deus, desceu aqui, gente. Desceu um negócio aqui, é por tua conta aí agora. Eu quero encerrar a mensagem, mas a palavra está tratando, a palavra está sarando, a palavra está... Ah, meu Deus. Eu vou deixar você adorar aí. Adore enquanto a palavra trabalha. A palavra é vida. A palavra é poder. Ah, meu Deus. Shetekel e remanto camassúria. Uracalaçanda. Deus vai levantar filho enfermo hoje aqui. Jesus amado. Agora, o texto diz, versículo 50.
2, o texto diz assim, ó. Oh meu Deus, 53, perdão. E creu ele e toda a sua casa. Então só no poder da palavra toda a família é alcançada. É só no poder da palavra, pastor Júlio. É tão forte esse negócio. Olha, eu vou entregar um negócio aqui. Se tu não reagir aí, hein? Eu tô de olho em tu. Olha só. Olha como que a obra de Deus faz no poder da palavra. Por isso que a Bíblia diz que você tem que crer. É na palavra. Não fica pedindo, me dá um sinal, me dá um sinal. Pare com essa bobagem. O maior sinal você já tem aqui. A palavra. Se Deus achar por bem te dar o sinal, louvado seja o nome dele. Mas não precisa dar sinal para eu crer. Eu já creio no que tu me disseste. Eu já, no meio dessa crise toda, já aumentou minha fé. Aí o texto diz assim, e presta atenção, toda a casa creu na palavra. Toda a casa se entregou para Jesus. Sabe o que é isso? Atos capítulo 10. O texto diz assim, Cornélio estava orando. E quando ele está orando, sabe o que acontece? Desceu o anjo. O céu rasgou, desceu um anjo de visão e falou: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Estou resumindo, tá? A tua oração foi ouvida, Deus te atendeu. Mas o mistério está aqui. Aí o anjo falou: só que tem uma coisa, a resposta vai vir na pregação da palavra. Manda chamar o Pedro que ele vai pregar. Sabe o que ele fez? Presta atenção, se tu não dá glória, ó. O texto diz que ele reuniu a família, os parentes e os amigos mais íntimos. Sabe por quê? Para ser meu amigo só se for cheio do Espírito Santo. Não quero nenhum amigo vazio, eu quero um amigo cheio de Deus. Dez 24, ele está reunido. Aí ele explica para Pedro: ó, eu estava orando e Deus mandou o anjo. Estava em jejum 4 dias, Deus mandou o anjo e falou que a resposta que eu busco da salvação para toda a minha família está na pregação. Atos 10, 38. Coloque, deixa o 10, 44 preparado aí. E Pedro começa a pregar, 10, 38. E como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem, curando os enfermos, libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e foi notória a sua manifestação diante de todos. Aí olha só o que aconteceu, 10:44, está aqui, ó, no meio da pregação. Olha o que aconteceu. Solta aí, meu filho, não segura não. 3, 2, 1, leia comigo. Pedro, ainda essas palavras. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que o anjo faz? Em outras palavras, o que o anjo não pode fazer, a palavra faz. Está vendo? E tem gente que está falando: Deus, manda um anjo, eu creio. O anjo não pode fazer o que a palavra faz. Oh, meu Deus! A vida da palavra está emanando. Isso, eu gosto disso. Aleluia. 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 Eu vou falar de novo. O que o anjo não pode fazer, a palavra pode. O que o anjo não conseguiu fazer, a palavra fez. Toda a casa de Cornélio foi sacudida no poder do Espírito Santo. E aí eu encerro dizendo: sabe o que? A fé de um homem pode contagiar toda a sua casa. A fé de um homem na palavra. É por isso que a minha oração não é para que as campanhas não são nada contra isso, que a gente faz aqui também,
Mas a minha oração aqui para essa igreja não é que as campanhas, os propósitos aqui é que venham fazer mais. Sabe o que? A escola bíblica. É Bíblia, é pão para o povo, é sexta, sábado, domingo, escola bíblica. E depois, escola bíblica de novo, palavra de novo, ensino de novo, Bíblia de novo, e palavra, porque é através da palavra que toda a sua casa será alcançada, para a glória do Senhor. Eu quero que fique de pé, por favor, prepara um louvor daqueles que tocam o coração do Pai. Adai Shaheb Daravas. Por favor, seja espiritual agora, hein? Erasse Candarabe. Eduardo, essa palavra vai alcançar a Carolina lá agora. A palavra vai tocar ela lá agora. Eu quero que você, por favor, 100%, você vai direcionar as tuas duas mãos em direção da tua casa. Isso aqui é profético, gente. E você vai começar a orar agora, porque o Deus que te alcançou aqui enquanto você cultua Ele, vai alcançar a tua casa. Eu não sei qual é o problema que está lá, quem está longe, porque você está buscando, mas a palavra está alcançando alguém. Então a hora agora é para orar, irmão. É uma oração fervorosa de quem veio para a guerra mesmo. Aleluia. Ore, vamos começar a orar. Eu vou esperar a igreja começar a orar. O espírito da profecia já está atuando aqui, gente. Deus, nós levantamos agora um clamor diante da tua presença. Quero orar eu, Senhor, pelos pais e pelos filhos. Confirma essa palavra, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Repreende agora toda a fraqueza, aonde o coração desta pessoa estava pegado com Dalila. Eu não sei qual é a Dalila, Senhor, mas agora saia, em nome de Jesus. O nosso coração está em ti, o nosso coração está na tua palavra. Alcança agora esse marido que intercede pela esposa, esse esposo que intercede, meu Deus. Alcança por esse filho que intercede pelos pais. Alcança e faz uma grande obra. Toca no corpo trazendo saúde, toca na alma trazendo vida emocional. Meu Deus, vai curando de todo problema psicomático e vai dando vida espiritual. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua unção. Em nome de Jesus, Senhor. Uracalabaxere me canto na bacana na bacai. Elebatere me canta. Isso, mais um minuto, igreja. Vai orando, apresente ao Senhor. Uracalabaxere me canto na basterca. A palavra está tocando, é a vida da palavra, é o poder dessa palavra. Sim, Deus, toca, meu Pai, toca agora, Senhor. Cura, Senhor, estende a tua mão, meu Deus, e vai operando, Senhor. Trabalha, meu Pai, assim como o Senhor tocou no casamento e depois o Senhor tocou no pai e no filho. Toca nessa noite, toca, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Isso, igreja, continua perseverando, continua orando. É noite de resposta de Deus para a tua casa, é noite de resposta de Deus para a tua vida. Ei, calabaxere, me canto. Ah, meu Deus, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, doce do que o meu, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos
me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia. Eu te amo. Não há vergonha, nem morta que se crescem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aplauda Jesus! Ao mover de Deus aqui, não para de glorificar a Deus. A vida da palavra está aqui, operando em nosso meio. Deus, eu quero, em nome de Jesus, os que não tem problema se o teu filho não está aqui, não se chateia com isso. Mas eu quero, você que está aqui, enfim, você que está aqui com tua esposa, teu esposo, eu quero que você gruda. Aí pode, as famílias podem. Cadê o meu filho primogênito? Desce aqui, meu filho, vem aqui, eu preciso te abraçar. Vem aqui. Isso. Você gruda a tua família. Quem está com a sua família não tem problema. Você que não está, não tem problema, que a palavra está. Você entendeu? A palavra está alcançando. Meu Deus, tá forte aqui, gente. Tá forte aqui. Ah, meu Deus. Só entre família se abraça. Só entre família. Ah, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Isso, abraço. Vem aqui. É coração. Ó que mistério. Aqui, ó.
Ó que mistério, quando o pai, oh meu Deus, o pai viu seu filho, o pai viu seu filho, ele olhou, meu filhinho, tanto que eu amo. Meu filhinho, tanto que eu amo. A hora que ele viu, a hora que o papai viu o filhinho viu o papai, ele fez assim, ó. Aí bateu o coração, segura aí. Aí bateu o coração no coração. Aí queima, aí um convertendo o coração ao outro. Aí o pai vai honrar o filho vai honrar o pai. Tá muito tocante aqui, gente. E agora você aí do lado da tua, né, você que tá, e você mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, interceder. É um momento profético, é um momento espiritual em que Deus preparou, assim do jeito que vocês estão. Quando o pastor Júlio vai soltar este louvor, nós vamos agora mais uma vez interceder, tá bom? Interceda, mesmo aquele que não está aqui, eu digo, não se chateie por não estar aqui, porque o tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. Ele falou, o pai falou, eu rogo, desce, vai lá, Senhor, agora. Jesus falou, não,